Estamos de volta, agora vamos entrar no famoso recrutamento. O que nós vamos aprender nesse módulo? O que é o recrutamento? A gente já começa com um conceito. O recrutamento é o ato de você atrair candidatos. Vamos ler o conceito aqui. É um conjunto de técnicas e procedimentos que visa atrair candidatos potencialmente qualificados, porque não basta só atrair, tem que atrair os candidatos qualificados e capazes de ocupar cargos dentro da organização. O objetivo principal, então, é atrair os candidatos para depois a gente fazer a seleção. Falaremos sobre os tipos de recrutamento, fontes de triagem de currículo, vamos aprender a fazer anúncios de vaga de acordo com a legislação brasileira. Então, bora trabalhar. O objetivo principal, como eu já dei spoiler, é atrair candidatos qualificados para ocupar o cargo na organização através de um conjunto de técnicas e procedimentos. Então, algumas empresas têm usado mais o termo atração de pessoal. Isso tem muito a ver até com a questão de employer brand, de você fortalecer a marca empregadora. No recrutamento, nós anunciamos a oportunidade e as pessoas vêm até nós. Então, a gente anuncia a vaga e as pessoas vêm até nós. Isso é o recrutamento. Na atração, estamos falando de mecanismos internos, onde a pessoa vai olhar para a empresa e vai ter vontade de trabalhar lá. Quem já ouviu alguém dizer assim, nossa, eu tenho tanta vontade de trabalhar no Google, porque lá tem mesa de jogos, lá tem ambiente de café, lá é super descolado, é meu perfil. Então, quando a gente fala em atração, a gente está falando de quais os mecanismos internos a empresa está fazendo para atrair pessoas, para que as pessoas tenham vontade de trabalhar lá. Com isso, a empresa está fortalecendo a marca empregadora, que é o employer branding que a gente já falou. Voltando para etapas do recrutamento. Quais são as etapas? Primeiro, a gente tem que fazer a abertura da vaga, alinhamento do perfil. Primeiro, a gente tem que formalizar que a vaga existe. Isso serve tanto para o cliente, quando ele tem o cliente interno, quando a vaga, você vai fazer o processo seletivo na empresa que você trabalha, quanto numa empresa fora. Se você for um consultor externo, for prestar um serviço pontual de recrutamento e seleção. Então, primeiro você vai abrir a vaga, alinhar o perfil, aí você vai se planejar, você vai entender o que você vai utilizar naquele processo seletivo, você vai se organizar para o processo seletivo começar. Depois você vai anunciar as vagas, porque no anúncio você consegue atrair potenciais candidatos. Depois você vai fazer a triagem dos currículos que você conseguiu recrutar. Em cima dos currículos atraídos, você vai selecionar os que mais se encaixam ali para a próxima etapa, que é a seleção. E aí você vai fazer contato com os candidatos e agendamento das entrevistas. Tipos de recrutamento, tá? Depois eu vou repassar ponto a ponto dessas etapas. Tipos de recrutamento, ele pode ser interno, externo ou misto. O interno é aquele recrutamento que acontece dentro da própria empresa. É quando a empresa prioriza os seus talentos internos para preencher as vagas. Geralmente define-se uma política que tem alguns critérios, como por exemplo, o tempo de casa, se a pessoa tem medida disciplinar ou não. Então, por exemplo, a gente tinha uma vaga de conferente e a gente tinha ajudante de logística dentro do setor. Então, um conferente saiu, pensando na estrutura de cargo dessa empresa. Primeiro cargo da área de logística, é ajudante de logística. O segundo é um conferente. Então, vamos imaginar que um conferente saiu, é uma vaga melhor e a gente tem vários ajudantes de logística que, de repente, podem querer ser promovidos. Então, a gente pode abrir um recrutamento interno para preencher essa vaga de conferente que abriu internamente com os ajudantes de logística que a gente tem. Para isso, a gente vai fazer um recrutamento interno. A gente vai divulgar a vaga somente dentro de casa e a gente vai entender ali dentro de casa quem são as pessoas que realmente podem, de repente, atender aquela expectativa da empresa. Você pode também fazer um recrutamento externo, é quando você não vai olhar para dentro do quadro da empresa, e sim você vai olhar para o mercado de maneira geral. Abriu a vaga de conferente, mas a gente não quer abrir a vaga por qualquer motivo que seja internamente, então a gente vai anunciar para o mercado e a gente vai atrair candidatos externos para essa vaga. Isso a gente chama de recrutamento externo.
Ou o misto, que é quando a gente abre o recrutamento tanto internamente quanto externamente. Usando o exemplo que eu dei da vaga de conferente, a gente vai abrir aquela vaga de conferente no mural da empresa, para quem estiver trabalhando na empresa se interessar, se candidatar, e também para o mercado. Isso a gente chama de recrutamento misto. Quais são as vantagens? Os dois tipos de recrutamento, tanto interno quanto externo, têm as suas vantagens e as desvantagens. Então, pensando nas vantagens no recrutamento interno, ele tem menor custo, porque você vai divulgar dentro de casa ali para as pessoas que trabalham na empresa. Tem maior agilidade, porque as pessoas já estão trabalhando, já conhecem a empresa, provavelmente já aderem à cultura da empresa, então já atendem ali as competências organizacionais. Outro benefício muito grande é que valoriza os colaboradores, isso fortalece a marca empregadora, o famoso employer branding, gera resultados mais rápidos porque a pessoa já tem as habilidades, né, as competências organizacionais, ela já tem as competências necessárias para trabalhar na empresa. Lembra que antes de fazer parte de um cargo, você faz parte de uma empresa? Pois é. Motiva os colaboradores e a desvantagem é que os candidatos reprovados podem ficar desmotivados caso não haja uma estratégia ali do setor de RH, normalmente, e da gestão do time, para minimizar esse sentimento. Pode ser que você abra a seleção interna e não dê certo, as pessoas se candidatam e não dê certo de fechar. E isso pode gerar desmotivação nas pessoas. Então, muito cuidado ao tocar isso, ao falar, seja sempre muito claro, coloque quais são as etapas, como que tudo vai funcionar, deixa a pessoa entender que é uma seleção, que não é uma promessa de promoção, ok? Deixe claro que é mais uma seleção, não é uma promessa de promoção. Recrutamento externo, a vantagem dele é que aumenta o capital intelectual, então você traz gente nova, com um gás diferente, com isso você consegue diversificar a equipe, você vai ter gente que está no mercado, que está entendendo, estava em outra experiência, de repente essa pessoa pode acrescentar com o que ela fazia na outra organização. Você traz uma motivação na equipe, com novas ideias, novas visões, porque a pessoa estava em outra organização. Você agrega valor na equipe com novos conhecimentos, experiências no mercado, porque essa pessoa vem de outras empresas e vem com uma experiência diferente. E você também renova, né, o banco de dados da empresa, porque você divulga a vaga externamente, então várias pessoas vão se candidatar e você vai também renovar o banco de dados da sua empresa. E as desvantagens? Tem um maior custo operacional, porque você tem mais custo de anunciar essa vaga, receber esses currículos, triar, entrar em contato com as pessoas, analisar se elas atendem às competências organizacionais, que no interno a maioria deles já atende, é mais fácil você identificar isso, então tem um maior custo. Acaba precisando de um maior prazo, o SLA, o tempo de entrega da vaga acaba sendo maior. Você acaba levando mais tempo com o treinamento e integração desses novos contratados, que é muito interessante. É muito importante fazer a integração dessas pessoas. Tem um maior tempo na entrega de resultado, porque a pessoa precisa se adaptar à empresa e também ao cargo que ela está, ao setor e ao cargo que ela está. Então, às vezes, acaba demorando um pouquinho mais para ela poder entrar trazer essa entrega. Então, cenários de recrutamento, né? Em que cenários a gente tem o recrutamento? Nas substituições, eu já até falei sobre isso em outras aulas, então pode ser que abra uma vaga, você precise fazer um recrutamento. Se alguém tiver que ser substituído, independente se a pessoa está pedindo demissão ou sendo desligada. Sempre que houver uma substituição, você precisa se atentar a esse detalhe. Anota isso. Quando for uma vaga de substituição, você precisa entender se a vaga vai ser trabalhada de forma aberta ou de forma confidencial. Se for trabalhar de forma aberta, ok, você pode divulgar o nome da empresa. Se for de forma confidencial, muito cuidado. Não abra o nome da empresa quando você for divulgar essa vaga. Alinhe com a empresa, com o responsável da empresa, se você pode abrir e em que momento você pode abrir o nome da empresa. Senão, você só fala, no máximo, o segmento. É uma empresa do comércio, é uma empresa, é uma indústria, tá? Muito cuidado de você não vazar informações sigilosas. Aí outro cenário de recrutamento, quando tem aumento de quadro, em vagas temporárias. Então, sempre que você for abrir uma vaga para trabalhar, lembra de você ter uma autorização formal da diretoria, via e-mail. Por quê? Trazendo até para o mundo da consultoria externa. É muito comum a empresa abrir uma vaga
tá? Mas o gerente abre uma vaga sem falar com o dono da empresa. E aí você começa a trabalhar, mas a vaga nem existe de verdade no quadro de funcionários da empresa. Então, antes de começar a trabalhar, seja consultor interno ou externo, garanta que de fato a vaga está aberta e peça uma formalização para quem requisitou a vaga para você, que a gente chama de requisitante do cargo. Seja por e-mail, pelo formulário de requisição de pessoal, que eu vou trazer também o material de apoio para você, ou conforme a política da empresa que você trabalha ou está atendendo. Mas é importante ter a formalização dessa autorização, tá? E aí, para a gente abrir essa vaga, a gente precisa do e-mail, assinatura, na requisição de pessoal, conforme a política de cada empresa, mas é super importante que você tenha formalizado através de um e-mail ou da assinatura na requisição de pessoal. Se você tem acesso à descrição de cargo atualizada e validada, você já tem muitas informações, tá? E a requisição vai te ajudar muito a obter mais esses detalhes. Lembra nas aulas passadas, se a descrição de cargo não está atualizada, você precisa dessa atualização para poder ser mais assertivo no mapeamento, tá? Lembre-se de quanto mais detalhes você tiver da empresa e da vaga, mais assertivo você consegue ser. Quando você estiver atuando como consultor externo, use o questionário de recrutamento e seleção, onde o cliente deve te dar o maior número de informações possíveis, tá? Esse é o modelinho da requisição de pessoal que você pode usar dentro da sua empresa. Ele está editável aí no seu material de apoio e você deve, ele é um base, ele é bem simples e você deve personalizar e customizar conforme as necessidades da vaga que você vai trabalhar. E se for uma vaga externa, você pode usar o questionário de recrutamento e seleção e preencher esse questionário que também está aí no seu material de apoio, ok? Sobre o cargo, é sempre muito importante você entender qual é a formação necessária, quais são os idiomas e cursos complementares que são necessários, quais são os conhecimentos requeridos para a pessoa executar as tarefas daquele cargo. É necessária experiência? Se for, quanto tempo de experiência? Você vai ter que ter cuidado depois ao anunciar isso, mas você precisa entender com riqueza de detalhes tudo o que é exigido pela empresa. Então isso é muito importante, tá? Remuneração e benefícios, você tem que entender o que a empresa vai pagar de salário, o que vai ter de benefício, se é que vai ter benefício, como é que funcionam esses benefícios, tá? Jornada de trabalho, que horário que entra, que horário que sai, ganha hora extra, não ganha hora extra, banco de horas, qual que é o regime de contratação, é CLT, registrado em carteira, né? O CLT é o registrado em carteira, é prestador de serviço, você tem que ter um CNPJ, como que é? O trabalho vai ser realizado em equipe? Se sim, como? Né? Descreva as hierarquias, essa pessoa vai responder para quem? Né? Ela vai ter gente que responde para ela, entenda hierarquias, como é que vai ser. Isso tudo você vai perguntando para o requisitante do cargo para você ter o maior número de informações possíveis, tá? E aí as principais atividades e responsabilidades do cargo, que você vai descrever detalhadamente, tá? E as exigências comportamentais primordiais pro cargo. E aí, quando a gente pensa até no questionário de recrutamento e seleção externo que eu estava falando para vocês, se você é um consultor externo, você vai abrir uma vaga, você vai fazer uma seleção ali e você precisa entender sobre a empresa, você vai fazer isso aqui. Você vai entender, né, sobre a empresa, qual que é a cultura da empresa, qual é a missão, a visão, os valores da empresa. Tá? Você já aprendeu o que você faz, como é que você mapeia as competências organizacionais caso a empresa não tenha missão, visão e valores definidos. Se a empresa tiver, você vai entender, você vai descrever a cultura organizacional. Então, observações adicionais nessa hora, quando você vai fazer o questionário de recrutamento e seleção, quando a vaga é externa. Você vai complementar com algo que não está nas perguntas anteriores, mas que a empresa considera importante. Então, sempre... Sabe aquela pessoa curiosa? Lembra da criança na fase do porquê? Então, ativa a sua criança interior da fase dos porquês para você fazer um levantamento de necessidades bem detalhado, tá? Aí você vai fazer um planejamento, você vai ver quanto tempo mais ou menos você precisa para fechar aquela vaga. Nas vagas internas, geralmente tem um padrão aí de 15 dias.
e pode variar muito de acordo com o nível do cargo. Cada empresa tem uma cultura, cada empresa funciona de uma maneira e você precisa alinhar isso de acordo com cada empresa, tá? Aí você vai fazer uma lista de todas as atividades que você precisa fazer do recrutamento e você vai se organizar para cumprir. Você precisa criar o anúncio, depois divulgar esse anúncio, depois receber os currículos, triar. Então você vai se organizar, você vai planejar as etapas do processo seletivo. Tire um tempo para anúncios, para entrevistas, para pareceres. Assim você fica mais produtivo, ou seja, organize o seu tempo depois que você planejar o teu processo seletivo. Você já planejou, você sabe como é que você vai fazer, que etapas que tem? Se organize para ficar mais fácil e você não se perder no meio do caminho. Com relação a anúncio no recrutamento externo, primeiro você tem que escolher quais são os meios de comunicação, em que lugares você vai anunciar, tá? Você vai ter que elaborar um anúncio mais voltado para o seu público-alvo. Se você está fazendo uma vaga operacional, não adianta você fazer um anúncio com uma linguagem muito rebuscada, que não vai conectar com aquela pessoa, que ela nem sabe, às vezes, o que significa o que você está falando. Então, a tua linguagem do anúncio que você vai elaborar tem que estar de acordo com as exigências do cargo e também com o perfil do público-alvo, tá? Nós temos na aula bônus uma aula bônus sobre você montar anúncios no Canva, ele fica muito mais bonitinho, então você aprende a fazer a estrutura lá e aqui nessa aula você aprende o conteúdo. Eu vou voltar, né, nessa aula aqui sempre para o conteúdo do que vai conter no anúncio, tá? Pense quem é o público dessa vaga e como você pode tornar esse anúncio mais atrativo. Sei lá, por exemplo, uma vaga de analista de RH. Se você tem experiência, uma vaga que exige experiência, se você tem experiência na área de recursos humanos e quer fazer parte de uma empresa inovadora que está buscando fortalecer sua marca empregadora, envie seu currículo para nós, sei lá, me veio aqui na cabeça agora. Mas sempre busque frases atrativas, busque assim, se fosse você naquela vaga, como é que seria aquele anúncio que ia brilhar os seus olhos, tá? Você pode fazer o anúncio em PowerPoint e salvar em JPG, tá? Se você não souber mexer no Canva, ou no Canva. Mas no Canva, você não sabe ainda mexer, você vai aprender no nosso bônus, tá? De você aprender a elaborar o anúncio no Canva. Confesso que fica muito mais bonitinho. Mas, Milena, não tem o Canva, não tem jeito. Faz no PowerPoint, depois você gera ele, né, ou em PDF ou em JPG. Em JPG é melhor porque ele já fica a foto quando você encaminha no WhatsApp. Aí o anúncio no recrutamento externo. Geralmente aonde a gente pode anunciar quando são vagas externas? Quais são as opções, né? Eu posso anunciar em agências de emprego, agências públicas de emprego. Eu posso anunciar em consultorias de RH. Eu posso fazer uma parceria com alguns consultores de RH, ele me ajudar nisso, ou até eu posso delegar para que ele faça essa seleção. Eu posso fazer hunting. O que é o hunting? É você buscar ativamente essas pessoas que estão no mercado e tem aquela especificação que você precisa. O hunting, ele é como se fosse um recrutamento mais ampliado, mais estratégico, para cargos mais estratégicos, geralmente. Eu posso buscar indicações, eu posso observar a minha rede de contatos, networking, eu posso divulgar para todo mundo, tá? Onde mais eu posso anunciar externamente? Em escolas técnicas, faculdades, universidades, associações de classe, conselhos, sindicatos. Você pode analisar o seu banco de dados próprios, se você tiver. Um exemplo da prática disso aqui. Você tem um cargo técnico de auxiliar de instalação e precisa estar cursando o curso técnico de eletrotécnica. Você vai lá, faz o seu modelo de anúncio bonitinho no Canva, como você aprendeu na aula bônus. Aí você vai lá na escola técnica e pede para o coordenador do curso para ele te ajudar a divulgar entre os alunos ali a tua vaga. E aí pode ter muito mais chances de você conseguir pessoas no perfil que você precisa, tá? Ah, eu preciso contratar um engenheiro. Entre em contato com o CREA, com o Conselho de Engenharia. Vocês fazem, né? Vocês ajudam a divulgar. Eu me lembro que no Conselho Regional de Psicologia do Mato Grosso do Sul,
Antigamente no site, não sei, faz muito tempo que eu não olho, mas antigamente no site tinha, no site do conselho, tinha lá oportunidades, onde eles divulgavam vagas da área em aberto, né? Então, você precisa contratar um psicólogo, entre em contato com o conselho de classe do psicólogo do seu estado, pergunta se eles fazem essa divulgação, seja pelo site, seja compartilhando com alguém. Procure saber o que você precisa para você pensar onde estão essas pessoas, e aí você vai aonde essas pessoas estão, tá? Outro lugar que você pode recrutar, jornais. Milena, é muito antigo isso. Mas às vezes vamos pensar, você está morando numa cidade onde você precisa fazer uma vaga para o agro, né? Uma vaga mais operacional. Essas pessoas ainda leem jornais? Será que essas pessoas leem jornais digitais? Não sei. É uma fonte antiga, muito falada, tá? Que continua em uso se fizer sentido para aquela vaga. Então, sempre analise o contexto do que você precisa e aonde essa pessoa... Você tem que pensar muito no comportamento que essa pessoa tem. Aonde que um gerente procura emprego normalmente? Será que é dentro do ônibus? Talvez não. E um auxiliar de serviços gerais? Talvez ele se locomova de ônibus, o gerente às vezes se locomove de carro, não é uma regra, estou usando hipóteses. Mas aquele auxiliar de serviços gerais, às vezes ele se locomove de ônibus. Então será que em terminais, será que o terminal o permite? Será que em ponto de ônibus é um lugar para eu pôr anúncio? Enfim, você tem que pensar onde estão as pessoas que você precisa recrutar e você tem que divulgar a vaga exatamente lá, nesses locais, para você ter mais assertividade. Então, rádio, televisão, tem alguns estados que o próprio jornal, ele tem banco de empregos, ele tem balcão de empregos, então procure saber aí na região da vaga, tá? Eu moro em Campo Grande e estou fazendo uma vaga em Brasília, ok, entende como é que é em Brasília, e aí você vai divulgar de acordo com a região que você está trabalhando aquela vaga. Redes sociais da própria empresa, grupos de Facebook, WhatsApp, Instagram, redes sociais de maneira geral, né? LinkedIn, tá? Divulgação, sites de divulgação de vaga como Cato, vagas.com, Infojobs. Ponto de atenção, LinkedIn é uma ferramenta maravilhosa e todo recrutador tem que ter LinkedIn e tem que saber manusear o LinkedIn. Só que vamos à realidade, se você tem uma vaga de auxiliar de serviços gerais, que foi o exemplo que eu dei há pouco, será que o auxiliar de serviços gerais sabe o que é LinkedIn? Será que ele tem LinkedIn? Será que está atualizado? Será que é lá que ele procura emprego? Provavelmente não. Eu já trabalhei em indústria, onde tinha chão de fábrica, e às vezes eu conversava com as pessoas da operação e elas nem sabiam que era LinkedIn. Então, é lá que eu vou ter que divulgar? Não. Mas um gerente, gerentes normalmente é uma rede social que eles estão presentes. Então, avalie o comportamento. Como é que o candidato que você quer contratar, como é que ele se comporta? Aonde que ele costuma procurar emprego? É nesses pontos que você vai definir aonde você vai anunciar a sua vaga para poder ter mais facilidade no recrutamento, tá? E aí você pode usar também materiais de mural de informações, jornal corporativo quando são vagas internas especialmente, intranet, né, que é a rede interna da empresa. Quando você abre uma vaga interna, os próprios líderes podem reforçar com a equipe. Pessoal, vocês viram que está lá no mural uma vaga, uma oportunidade interna que abriu? Você pode contar com o líder para te ajudar nessa divulgação também, tá? E aí você recebeu vários currículos e vai entrar nessa etapa que é a triagem dos currículos no recrutamento externo. E aí o processo seletivo, né, é o processo através do qual se identifica a compatibilidade entre os pré-requisitos solicitados e apresentados pelo candidato no currículo. Então, primeiro, quando a gente fala em triagem de currículo, a gente tem que ter clareza do perfil da vaga, do que a vaga exige, aí a gente vai olhar o currículo e ver que currículo atende ali o que a vaga precisa, tá? Cuidado com julgamentos prévios. Foque no mapeamento que a gente fez, levando em consideração competências técnicas e comportamentais. Eu sempre brinco que a gente não é juiz, a gente não está lá para julgar. Então, você vai fazer essa análise sim, mas muito cuidado para que você não tenha alguns pré-conceitos, conceitos pré-formados sem analisar o currículo com calma, tá? Na triagem, as competências técnicas, elas são mais aparentes. As competências comportamentais a gente só vai conseguir avaliar na entrevista. Então, você recebeu os currículos, você vai para a triagem de currículos, você só vai conseguir analisar ali se a pessoa atende às competências técnicas.
tá? Então, pelo currículo, você vai entender se ela atende às competências técnicas e aí na entrevista você vai entender se ela atende às competências comportamentais. Aí você vai começar a se perguntar, como é que é o perfil da pessoa que eu preciso, né? Que comportamentos que ele precisa ter, que ele tem, né? Vai onde ele está, que eu já tinha até dado spoiler dessa parte. Então, para você ser assertivo no recrutamento, você precisa saber aonde as pessoas que você precisa estão e você ir até elas divulgar essa vaga. Como o exemplo do auxiliar de serviços gerais, que provavelmente, não estou dizendo que são todos, tá? Tem sim muita gente no LinkedIn desse nível de cargo, mas não é a maioria, é a minoria. Então entenda como é que é o comportamento que essa pessoa tem, como que é o perfil dela, e aí você vai até onde ela está para você ser mais assertivo no seu recrutamento. Quando a gente vai para a triagem do recrutamento interno, lembra aquela vaga que você tinha? O exemplo que eu dei, saiu um conferente da empresa e você pode divulgar dentro da empresa, você vai receber as candidaturas dos funcionários que têm interesse, e aí você vai fazer a triagem. Então você vai analisar primeiramente os critérios técnicos. Se ele tem a formação que precisa, caso precise de alguma formação, se ele tem o tempo de experiência ou na função que às vezes existe, ou até tempo de casa, tá? Você vai analisar pelo currículo da pessoa, pelo questionário que ela vai preencher. Eu disponibilizei para você também um modelo de questionário para seleção interna, tá? Você vai analisar se a pessoa se encaixa nos critérios da seleção interna. Você pode adicionar tempo de empresa ali nos pré-requisitos. Você pode adicionar esses critérios internos, a pessoa não ter falta injustificada, não ter medidas disciplinares, e isso pode constar no teu anúncio, tá? No anúncio do teu emprego, você pode colocar lá o critério. Vamos supor, a pessoa não pode ter medidas disciplinares nos últimos 6 meses. Você divulga isso e aí, como você divulgou isso, você tem que checar na pasta daquele funcionário se de fato ele atende os pré-requisitos da vaga, tá? Aí você faz o planejamento da substituição dessa pessoa como líder, né, para a participação da seleção. Então, olha, líder, o fulano, né, se candidatou, ele está participando da seleção. Se porventura ele for aprovado, né, eu vou te avisar com antecedência e a gente vai combinar a substituição dele. E aí no recrutamento você deixa sempre o candidato à vontade no contato, tá? Cuidado para não prejudicar o candidato no seu emprego atual durante o contato. Às vezes a pessoa está empregada, está em busca de outra oportunidade, aí você vai ligar para ela, você precisa checar as informações técnicas. Sempre que for fazer a ligação, pergunte, você está podendo falar? Né? Hoje em dia tem as mensagens, você se identifica. Então, muito cuidado quando a pessoa estiver trabalhando e não prejudicá-la no momento, no emprego atual. Vamos sempre ter muita empatia e se colocar no lugar do candidato, tá? Se você for contratar pelo LinkedIn, você pode adicionar a pessoa, incluir uma nota com a mensagem de apresentação oferecendo a vaga. Ou imaginar que na sua pesquisa de LinkedIn você encontrou uma pessoa que você quer se conectar com ela. Quando você clica em adicionar aquela pessoa, você pode adicionar uma nota. Você pode se apresentar, eu sou Milena, sou consultora de recrutamento e seleção, estou com uma vaga tal e eu gostaria de entender um pouco mais do seu momento profissional. Meu telefone é tal, se tiver interesse, entre em contato comigo. Por exemplo, isso, tá? Dúvidas sobre LinkedIn, gente, dá um Google aí, mexe na própria plataforma, que a gente precisa de outro curso de LinkedIn para entender com riqueza de detalhes, mas é basicão que você precisa entender de LinkedIn, tá? A gente vai falando aqui ao longo do curso. Se apresente aí, por exemplo, diga que você está com uma vaga, pergunta se ela tem interesse, manda seu telefone, que foi o que eu tinha adiantado aí. Então, depois que você tria os currículos, você precisa esclarecer todas as dúvidas da pessoa para depois agendar a entrevista. Eu recebi esses currículos, recrutei esses currículos, triei esses 3 aqui que eu acho que tem mais a ver com a minha vaga. Aí você vai entrar em contato com essa pessoa e vai checar se de fato ela atende aqueles pré-requisitos, se ela tem interesse na vaga. Só aí que você vai agendar a entrevista, só aí que você entra na seleção, tá? Seja flexível para o agendamento, se ele não puder no horário oferecido, dá uma outra possibilidade, principalmente se a pessoa já está trabalhando.
né? Então, se a pessoa está trabalhando, seja mais flexível, procurem se organizar para conseguir atender na hora do almoço dela, depois do expediente ou antes do expediente. Isso é muito bom também para quem quer renda extra com recrutamento e seleção, porque aí você consegue se organizar para atender essas pessoas fora do horário de expediente delas. No recrutamento interno, você precisa alinhar com o líder da área quando vai ser a entrevista, para não prejudicar o cargo atual dela. Sempre envolva o líder dela, o responsável pela área, para que você possa realmente não atrapalhar a atuação da empresa, tá? Procure agendar dentro do horário de expediente as entrevistas no recrutamento interno, porque imagina se às vezes você... E a linha, isso vai muito de cultura para empresa, tá? Mas de empresa para empresa. Mas minha sugestão é, se a pessoa trabalha até às 5 da tarde, até às 17 horas, faça a entrevista até às 17 horas. Alinha antes com o líder dela, fala, ó, vou precisar fazer a entrevista, vou precisar de meia hora, 40 minutos, uma hora, não sei, mais ou menos isso. Que dia e horário você pode liberar essa pessoa para mim? Ele vai te falar, vocês vão acordar, mas sempre que possível faça dentro do período de trabalho dela, para que não configure, não dê oportunidade de configurar hora extra, tá? Essa primeira parte da aula de recrutamento é isso. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Até já!